Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde e estamos aí para mais uma aula aí. Então vamos aqui, hoje eu estou fazendo de manhã, então como vocês podem perceber, esse vídeo é gravado, não é à noite. Tem uma luz aqui do meu lado, o dia tá bonito lá fora, ainda um pouquinho fresquinho, por isso que eu estou usando uma jaqueta aqui. Mas tudo bem, graças a Deus. Então assim, se você for compartilhar esse vídeo, não esquece de pedir e subscrever o vídeo aí. O vídeo vai estar disponível na minha página, entra lá, subscreve, faz os comentários. Eu estou preparando um rascunho dessas aulas. A aula passada nós estávamos no meio de uma quarentena, então eu não pude preparar um material escrito, então eu tenho que fazer um material escrito daquela aula que eu dei sobre sopros e percussão. E as outras aulas eu tenho escrito, eu vou mandar para vocês. Me desculpem os erros de português, se tiver algum. Você sabe como é que é, né? Você passa escrevendo muito tempo em inglês, aí você escreve menos português, então você sabe como é que é, né? São as coisas para acontecer. Mas, voltando às nossas aulas, né? A primeira aula a gente falou um pouquinho mais das diferenças entre orquestra e coro, como reger, quais são as dificuldades, talvez, que a gente encontre pelos dois lados, né? Se lembra? Para aquele que é regente coral e vai reger a orquestra, e para aquele que só rege a orquestra e vai para região coro. Então, tem alguns detalhes interessantes. Uma coisa, a diferença que a gente viu é o conhecimento que você precisa ter. Você não precisa saber 100%, mas você precisa ter um conhecimento da, dos instrumentos, né? Do que eles são capazes de fazer e o que eles não são capazes de fazer, que aí ou trechos dos instrumentos. Por exemplo, existem uns trinados na flauta que são muito difíceis. Então você tem que ter essa coisa. As flautas muitas vezes têm trechos que precisam fazer um dedilhado alternativo, ou até mesmo oboé, até mesmo as cordas, né? Coisas que a gente tem que saber para a gente poder se comunicar bem. Lembra que a gente precisa ser eficaz, eficaz na nossa comunicação e objetivo. Né? O músico de orquestra, ele está ali para tocar, aprender, pegar as informações e deixar tudo preparado. Então, assim, não tem muito tempo perdido com ensaio da orquestra. Tá? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho de preparando o ensaio. São coisas que vão acontecer antes do ensaio. Não é o ensaio propriamente dito, mas é aquilo que vai anteceder o ensaio, quando você vai lidar com coro e orquestra, ou só orquestra, ou até mesmo só o coro. Né? Muitas vezes a gente está tão acostumado com coro de igreja, chega ali, escolhe a música talvez em cima da hora, não dá uma olhadinha antes, a música que o coro já conhece, né? A gente tem a facilidade do kit de ensaio, manda ali para que o povo já aprenda, mas eu acho que a gente tem que buscar uma excelência. A gente, como músico, ministro de música, a gente tem que buscar essa excelência. Então a gente tem que se preparar, né? Então, esse capítulo hoje aqui é preparando o ensaio. Que coisas que... Quais as tarefas ou o que eu preciso organizar antes do ensaio? Então vamos colocar assim, que toda obra, todo detalhe da obra, né, pegando uma peça, qualquer exemplo de peça, todo o detalhe dessa obra, no qual pode ser feito antecipadamente, deve ser completada antes do primeiro ensaio. Então você não pode chegar no primeiro ensaio e tentar descobrir coisas que você deveria ter preparado antes. Então você precisa chegar ali com tudo já mastigado para o ensaio, tá? Então isso envolve estudo da partitura, planejamento do ensaio, como é que você vai fazer esses ensaios, as conferências, né, as reuniões que você vai ter com o Spala ou com os líderes de naipe, que são necessárias para essa preparação do ensaio, as interpretações que você precisa ter,
o estilo musical, a regência propriamente dita, isso tudo tem que estar pronto antes do primeiro ensaio, antes de você ir para frente da orquestra e reger. Então, assim, são coisas que a gente tem que antecipar, porque vão ter problemas, vão ter dificuldades, e se você não antecipar, você ali vai ficar perdido. Você vai não saber o que falar, não saber o que fazer. Então a gente antecipa situações, problemas ali que podem gerar um conflitozinho aí difícil para a gente como regente, tá? Então, outra coisa interessante vamos supor que você está aí numa cidade e te convidam para reger a orquestra da cidade. Já existe um regente naquela orquestra, mas o regente, olha, Léo, vem aqui reger a orquestra. Então vale a pena você conhecer a orquestra, saber qual é a sonoridade da orquestra. Pede para ele, olha só, eu sei que eu vou reger esse concerto, sei lá, no final do ano, posso ir aí uns 2, 3 ensaios, só vou ficar ali sentadinho, entendeu, olhando, para que você veja qual é o ritmo que a orquestra tem de ensaio, qual é o vocabulário que o regente usa, como é que ele procede antes do ensaio, depois do ensaio, para você não chegar ali e ficar meio perdidão, tentar fazer alguma coisa e eles estão tão acostumados com o outro regente que você fica meio perdido ali, eles também ficam perdidos, aí a coisa não anda. Então, vale a pena você conhecer a orquestra, se ele tiver vídeos, assiste os vídeos da orquestra para você conhecer a sonoridade. Isso ajuda um bocado para você se preparar para o ensaio. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é a obra, né, que a gente vai escolher. Então, a gente vai trabalhar aqui o Messias. Eu não vou trabalhar o Messias todo, mas eu vou trabalhar alguns detalhes. Mas vamos pegar o Messias. O Messias vai ser o nosso material de estudo. Então, a primeira responsabilidade da gente como regente é conhecer a obra. Se você não conhece o Messias, se você nunca regeu, procure gravações. Eu aconselharia mais gravações de áudio, porque o vídeo pode influenciar um pouquinho você na sua regência. E aí, de repente, você olha aquele regente, ele faz isso, deixa eu fazer também. Mas aí ele faz isso porque todo mundo conhece ele naquele jeito fazendo. Então, muitas vezes não vai funcionar. Então, eu aconselharia áudio. E áudio de diferentes regentes, orquestra, coro, que você possa olhar para você ter uma noção da peça, né? Você vai ver coisas interessantes na primeira música, né? Que eles chamam de sinfonia, né? Que é a abertura, né? Você vai ver tempos diferentes. Eu já fui regido por cantando em coro e tocando em orquestra por vários regentes e cada um tem um tipo diferente de execução dessa primeira abertura aí. Então, assim, a gente está preparado para qualquer coisa, mas só para dizer para você que você pode ter umas 2 ou 3 opiniões, assim, áudios bem interessantes com diferentes interpretações, que vai ajudar você a conhecer as partes. Por exemplo, o Messias falando, você terá áreas, né, cantadas por tenores, sopranos, contraltos, mezzo-sopranos. Você vai ter os recitativos e você vai ter a parte coral. Então, como é que se ligam essas músicas, né? O recitativo conecta direto com... Então, existe uma tradição para executar o Messias. Então, você tem que estar ciente disso. Se você não conhece, você precisa ouvir. Então, são esses detalhes, né? Outra coisa é tempo. Nós estamos falando de uma peça do período barroco que essas questões de tempo não eram... Tinham várias coisas que influenciavam o tempo. A língua, o texto, o instrumento, né? Então a gente não pode, por exemplo, pegar umas músicas que tem muita semicolcheia para violino e achar que a gente pode fazer... Talvez eles não executassem tão rápido quanto a gente executa hoje, porque hoje o arco é um pouco diferente. O arco
daquela época era um pouquinho. Então, tem coisas que a gente vai ver que eram por vários outros fatores. Então, você vai chegar ali, é bom fazer um tempo desse. Então, assim, eu conheço o meu coro. Meu coro é um coro que talvez tenha dificuldade para fazer esse tipo de andamento. Ou fazer frases longas. Ou, vamos pensar aquele coro que o coral que todo mundo sofre para cantar no Messias, que é o seu jugo é suave. Aquilo ali, eu vou dizer para vocês, é uma peça que eu gostaria de estudar com vocês, porque é difícil para o regente e para o coro cantar. Então, eu acho que da parte coral é uma das peças mais complicadas ali. Tem muito. Primeiro que não tem introdução, a introdução é pam, 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 já acabou, já entrou. Se o coro perdeu esse tempo, não tem como voltar atrás, não. São 4 notinhas e aí, bum, entra o coro. Então essas coisas para você escolher o tempo. Determinar a conexão dos movimentos. E algumas decisões de articulação, como é que a gente vai fazer isso, né? Especialmente final de recitativo. Né? Geralmente vai estar escrito uma coisa na partitura, mas pelo estilo, pela tradição, a gente executa de outra forma. Então, se você não tem esse conhecimento, você vai ter que adquirir isso, tá? Então, assim, olhando mais para essa questão de interpretação da obra. Então, primeiro, ouvir boas interpretações. Escolhe bons áudios. Se não achar áudio interessante, você pode pegar o vídeo mesmo, mas tenta trabalhar só com áudio para ter uma ideia sonora da peça, uma ideia. Também, como a gente está falando de uma peça do período barroco, o período barroco tem um estilo próprio de executar, das pessoas tocarem. Então, vale a pena você fazer uma pesquisa. Qual é esse estilo? O que se procura? Como é que se executa? E escutar outras obras de outros compositores do mesmo período. E aí você começa a criar uma biblioteca sonora e de conhecimento sobre aquilo. Escute também outras composições do mesmo compositor. Então a gente fala em Handel. Handel tem várias outras composições para orquestra somente, para orquestra de coro. Escuta um pouquinho mais outras peças do compositor, porque ajudam você a criar uma identidade do que o compositor de como ele pensava, de como ele executava as músicas. Então isso ajuda um pouquinho nessa construção de ideia de estilo, tá? Eu sei que a gente está falando de Messias. Na internet você vai encontrar várias partituras de Messias, mas eu recomendo uma. Talvez eu coloque aqui a foto dela para vocês verem. Essa é a partitura que mais chega ao original e que geralmente as pessoas usam mais, tá? Mas use a grade com todos os instrumentos. Então você vai ver uma coisa diferente. A gente vai falar um pouquinho das grades aqui. Tá escrito um pouquinho diferente porque era do jeito que eles escreviam lá. Então, não se assuste se as cordas estiverem num outro lugar, entendeu? Não fique assustado, não. É isso mesmo. Mas olhe a grade com todos os instrumentos. Eu sei que a gente tem muita coisa de piano, né? Piano e coro. Não estude por aquela, estude pela grade de orquestra. E cuidado, porque o Messias ele foi escrito para cordas, tem alguns instrumentos de sopro e tem uma versão de Mozart. Então cuidado para você não pegar a versão de Mozart, porque aí tem trombone, e isso não tinha, né? No original. Então, assim, use o mais original possível dessa peça. Então a gente está colocando Messias como... Mas para qualquer outra peça, use a grade. A gente tem um site que é chamado IMSLP.
E nesse site, assim como tem um que é de coral, tem esse site que é IMSLP. Todas essas músicas que já são de domínio público, né? Você encontra lá, encontra as partituras, encontra tudo lá. Tem algumas que tem até as partes já dos instrumentos. Então é fácil você encontrar bastante coisa lá nesse website lá, tá? IMSLP. É de graça, tá? Outra coisa, você vai fazer, tendo o conceito, é praticar essas transições que podem acontecer entre recitativo e coro, recitativo e área, recitativo. Então isso é bom você ter na ideia e praticar. A gente tem que pensar que a regência ela é um instrumento. A gente está falando de regente como um instrumento. Então o regente pratica igual um piano, um pianista que vai preparar um concerto, que ele vai pegar aquele trechinho de 15, 10 compassos, ele vai ficar repetindo até transformar aquele compasso no outro. Não pense que é só isso aqui e isso aqui vai resolver. Você tem que praticar como vai usar a sua mão esquerda, como é que você vai usar a mão direita, como é que você vai fazer esse movimento, para quem que você tem que olhar. Isso tudo vai exercitar a sua memória muscular e você vai ficar com muito mais segurança de reger uma peça como essa. Então não ache que é só fazer ali o padrão e todo mundo segue, eles tocam. Não, você tem que praticar. Qual é o movimento que eu vou fazer para fazer certinho, para que, sabe, pensa no instrumento. Você está tocando violino ali, você não vai tocar uma vez só, tá bom. Não, você fica ali praticando para você adquirir aquele trechinho perfeitamente. Regência é a mesma coisa. Não ache que porque sabe fazer o padrão. Não, você tem que aprender a usar. Eu vejo muito regente aí, e eu já fui assim, né? Que não sabe o que fazer com a mão esquerda. E é simplesmente ele faz um espelho, né? Fica ali o tempo inteiro, a música inteira fazendo espelho. Não tem nada, não tem uma interpretação, não tem um gesto diferente, não tem. Então, assim, gente, para quem é regente sabe que precisa ralar um pouquinho. Tem uma ralação aí para você estudar. Não dá para você chegar ali de boa e vou fazer não, tá? Então, estude a peça, né? Depois eu vou falar isso um pouquinho na frente, mas usem a mesma versão que você tem de regente com o da orquestra, tá? E com o coro. Tá? Eu vou entrar um pouquinho nesse detalhe depois, porque eu já fiquei em apuros com versões diferentes, não versões, mas publicadoras diferentes, tá? Então vamos ali agora falar um pouquinho da preparação da partitura, né? Aquilo ali é o seu background, né? É aquilo que vai fazer você ter sua interpretação. É a sua ideia interpretativa, aquilo ali vai ser essa primeira parte do conceito da obra, do compositor, faz uma análisezinha da peça, para você saber em que tonalidade que está indo, para você não ficar ali. Você tem que ter esse conhecimento 100% na sua cabeça. Agora vamos ali preparar a partitura, né? Então eu vou mostrar algumas partituras que eu tenho aqui. Então assim, uma coisa que assusta, né, para quem nunca regeu orquestra, quando abre ali a primeira página, vê aquele monte de instrumento, né? E fala assim, meu Deus, deixa eu pegar aqui a Sinfonia de Brahms. Então, a Sinfonia número 1, que é linda, eu gosto da Sinfonia número 1. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 instrumentos. Mas é claro que tem orquestra que tem mais. Eu tenho uma outra aqui de uma música mais moderna, né? Que nessa orquestração eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Já tem 19 instrumentos, né? Então, assim, dá uma assustada, né? Porque você fica, meu Deus, e aí, como é que faz, né?
E aí as orquestrações... Gente, é sério isso que minha... Pera aí, rapidinho. Tô gravando um negócio aqui. Nem sei se continuou. Continuou, né? Desculpa aí. O computador entrou aqui em modo de dormir. Minha telinha aqui saiu aqui. Mas seguindo aqui. Então você vai encontrar várias outras orquestrações com muito mais instrumento. Então assim, só para deixar bem claro, mas assusta, né? Se você não está acostumado, você abre aquele negócio ali, você prefere só o piano, né? E aí o que eu faço naquilo ali? Então, só para a gente ter a clareza que uma partitura tradicional, ela vai vir escrita. É claro que muita coisa muda e se você pegar hoje a gente falando aqui de igreja, né? Pegar um cântico aí desse que já tem uma orquestração. Se você pegar as orquestrações, por exemplo, da Lifeway, de hino, se não me falha a memória, muitas delas colocam a voz lá em cima e depois vem os outros instrumentos. Então, é um jeito deles escreverem, né? Tem outros que escrevem desse jeito, tem outros que escrevem de outra forma diferente. Coloca a voz, a última coisa é a voz. Então, tradicionalmente, a gente tem madeiras, a gente tem os metais, né? A gente tem percussão e as cordas. Esse é a linha que acontece. Se a gente tem um coro junto com a orquestra, o coro vai vir acima das cordas. Se a gente tem um coro e ainda tem solista, o solista vai vir acima do coro. Se a gente só tiver o solista, ele vai sempre vir em cima das cordas, né? Então, a corda vai ter o solista ali. E aí depois você tem todos os outros instrumentos, né? Vai ter a harpa, piano, essas coisas. Então, essa é a tradição. Então, eu aconselho, se você ainda não tem essa coisa visual, arranje umas canetinhas, uns marcadores. E aí você coloca uma cor a madeira, outra cor o metal, outra cor percussão e outra cor as cordas. E aí você marca a sua partitura desse jeito. Tá? Se tiver cor, uma outra marcação para você saber. Porque o seu olho, ele precisa ir no lugar certo. Outra coisa é o seguinte, abrindo um parênteses, eu devo falar um pouquinho, mas abrindo um parênteses bem importante sobre essa questão da partitura. Isso já aconteceu comigo. Eu estudei uma sinfonia uma vez, um movimento para reger com orquestra, e eu usei a versão da Dover para estudar. Então eu fiz todas as minhas marcações, tudo direitinho, e aí eu fui reger, fui querer reger com a partitura que tinha lá na escola. E aí eu peguei a partitura. Quando eu abri a partitura, o meu olho se perdeu, porque eu estava tão acostumado com a Dover, com aonde estavam as viradas de página, que eu simplesmente me perdi, eu não conseguia me achar. Então assim, se você marcar, e aí eu vou dar depois de dizer essa coisa aqui depois, tem aqui um pouquinho mais pra frente, use a mesma partitura que você vai reger, que você está ensaiando, tem que ser a mesma partitura, tá? Então essa é a questão da partitura no layout, tá? No layout da partitura vai vir desse jeito. Madeiras, metais, percussão, cordas. Marca ali com a canetinha e tudo mais, tá? Saiba quais são os instrumentos que você vai ter ali, porque geralmente a primeira página, até mesmo não tendo o instrumento tocando no primeiro, vamos dizer assim, tem uma primeira abertura e não tem as trompas não estão tocando naquele primeiro instante ou naquela primeira página, mas ela vai aparecer ali, porque você precisa saber quais são os instrumentos. Geralmente na contracapa também da partitura está dizendo para vocês quais são os instrumentos que você vai ter nessa orquestração. Então você precisa saber, tá? Então você precisa ter na sua cabeça a ideia de quantos instrumentos você vai ter, como é que eles estão divididos, tá? E aí eu dou um conselho, tenha duas partituras, ou tenha uma partitura original sua, deixa eu bater no microfone, e você tenha uma partitura
para ensaio, que pode ser uma cópia, alguma coisa. Que essa partitura de ensaio, você vai ter essas coisas. Articulações que você quer. As arcadas dos violinos. As dinâmicas, porque, gente, a dinâmica vem numa letrinha pequenininha. Então não confie que você vai enxergar. Eu tenho óculos, eu tenho que usar um óculos para ler partitura. E aí eu não posso confiar nessa letrinha pequenininha que está dizendo ali pianíssimo para trompete, e eu deixo passar e o trompete tocando alto. Então você vai ter que dar uma remarcada em alguns instrumentos. Olha, aqui é mesoforte, aqui é mesopiano, aqui tem um crescendo. Vem escrito crescendo, mas aí você não consegue ler. Então é essa partitura de ensaio que você vai ali rabiscar. Então, dinâmicas. Notas importantes de interpretação. Lembra que você pode reger de novo essa peça. E aí, se você não tiver isso anotado, né, então, rodapé, né, nesse trechinho aqui, eu pedi para as cordas, a gente fez as cordas tocar um pouquinho mais no meio do arco para a ponta. Eu quero essa sonoridade aqui, um pouquinho mais no espelho. Então, esse tipo de interpretação, esse tipo de informação, você anota ali na sua partitura de ensaio. Que aí fica para a sua memória também. Depois vai reger de novo, mesmo que você saiba, mas aí está anotadinho, vamos fazer assim, desse jeito. Então essas coisas você anota nessa partitura de ensaio. Recomendações, né? Olha, eu recomendei que a flauta, a frase está muito longa, que cortasse aqui. Então, quando você vai tocar de novo, você recomenda, olha, vamos fazer aqui, eu preciso de um espaçozinho aqui nos metais, entre essa nota e outra. Então essas coisas você anota nessa partitura de ensaio. E a coisa mais importante são as entradas e os cortes. É claro, gente, que depois eu vou falar um pouquinho mais dessa execução e do ensaio, né? Esse aqui é só preparando o ensaio, depois a gente vai falar um pouquinho do ensaio. Mas a gente não dá entrada para tudo não, tá? Eu sei que no coro a gente dá entrada para soprano, alto, tenor e baixo, mas também assim, a gente faz um... Porque nem todos os instrumentos estão tocando a melodia na orquestra, mas existem entradas importantes que você tem que assinalar, né? Se você for tocar o Messias, né, usando o Messias, essa questão de entradas e cortes é muito importante mesmo para as cordas, principalmente. Então, essas coisas você vai marcar, uma corzinha diferente, alguma coisa, um símbolo que você conhece, né? Eu coloco muito assim, se eu tenho mudanças de compasso, é claro, o número vem pequeno, você não tem. Ou eu escrevo grande ali, ou eu faço um triângulo. Então eu sei que ternário eu vou escrever um triângulo. Se é quaternário, eu escrevo um quadrado. Se é binário, eu faço um círculo. Então esses são sinais que eu criei que me ajudam ali a administrar bem essa coisa da questão da partitura. E tenha uma partitura que você vai usar para reger no concerto. Se você usar a sua partitura de ensaio, pode ser que seja muito suja, né? Suja assim de informação, isso pode atrapalhar. Então a partitura de concerto, coisas interessantes que você tem que colocar ali é dinâmica, assinalar as dinâmicas que você precisa fazer, tempo, compasso, se você tem alteração de compasso, as entradas e os cortes que você precisa fazer, tá? Então essa vai ser sua partitura de concerto, que já está ali. É claro que se você estudou bem, ensaiou bem, muitas coisas você sabe tanto de cabeça que acaba você nem olhando a partitura. Ela está ali só como uma bengala, mas é essa a intenção, é você chegar a um certo nível de que você não precisa usar a partitura. A partitura está ali, um auxílio, mas portanto você ensaiar e conhecer, isso ajuda um pouquinho nisso, tá? Então assim, note que na preparação do ensaio, a partitura do regente tem as marcações de tempo, ensaio e número de compasso. Então preste atenção, esse é um problema muito sério. Você pode ter partitura do regente que só tenha as letras de ensaio. E aí a partitura dos músicos não tem letra de ensaio, tem número de compasso. A sua não tem número de compasso.
Então, se isso foi o que foi dado para você, você vai ter que achar uma solução para isso. Então, no caso, você vai ter que numerar os compassos, arranjar alguém que numere os seus compassos e que marque em que compasso estão as marcações de ensaio, as letras de ensaio, para que você passe essa informação para os músicos ou num contato com os líderes de naipe, eles têm essa informação. Porque se você parar numa letra tal e você não tomar conta disso, gente, vamos lá, vamos pegar a letra B. Eles não têm a letra B, eles têm número de compasso e você não tem número de compasso. Pronto. Já deu confusão. Então você tem que ter cuidado com isso. Por isso que eu falo assim, tenha certeza que vocês estão usando as mesmas versões de publicadora, para que você não tenha esse, porque isso vai te tomar um tempão de ensaio para consertar. E aí fica aquele negócio chato, né? Vai gastar uns 10 minutos para resolver isso, que seriam uns 10 minutos talvez para você tá ensaiando. Então, assim, muito cuidado com isso. Publicadora. Olha, eu já vi a gente na orquestra jovem brasileira, né, sinfônica jovem, foi fazer um concerto de trompete e acredite ou não, a gente estava usando, os músicos estavam usando uma publicadora e o regente outra. E tinha um trechinho que não dava certo. Até que a gente descobriu que estava faltando nas partes dos músicos um compasso. Então, quer dizer, teve que parar o ensaio, o solista estava lá. Então, olha o constrangimento, né? Então, assim, você tem que estar tendo certeza de que tem bibliotecário que é muito bom, né? O cara que ajuda. Mas se você é o responsável por essas coisas, tenha certeza de que está tudo correto, para você não perder tempo no ensaio. Né? Marque nas partituras os pontos que você acha que vai ser problemático. E aí tem essa informação anotadinha lá. Se você tem um trechinho, vamos dizer, a marcação de ensaio mas o trecho não começa no ele começa 10 compassos antes. Então coloca assim, 10 com o símbolo menos. Então você sabe que você vai dizer, olha, a letra 10 compassos antes da letra E. Então eles vão ali contar o quê? É ali que a gente vai começar. Então isso são as objetividades, né? Ser bem claro nessas informações. Senão você passa desapercebido, o cara começa a tocar no lugar errado. Não, mas você falou 10 na letra F. Não, é letra E. É de esquilo, sei lá. Né? Alguma coisa assim que todo mundo escute bem para essa informação. Tá? Outra coisa, tenha na sua mão, na sua metodologia, um caderno de anotação, para você ter assim, anotado aquilo que você trabalhou no ensaio. Anotou, trabalhou o negocinho, dá uma anotadinha assim, para você no próximo ensaio não perder o que você falou. Eu costumo, né, me acostumei, e eu aprendi a fazer isso, de se ter uma câmera. Então, eu tenho uma câmera que grava virada para mim para gravar eu regendo. Porque depois de você ensaiar, acertar, você rege ali a parte para saber se a sua regência está funcionando. Se os movimentos da sua regência eles estão sendo bem recebidos pela orquestra, eles estão executando de acordo com o que você está pedindo. Né? Você pode estar ali fazendo um pianíssimo e o povo tocando alto. Ele falou assim, peraí, o meu gesto não está claro aqui? Então eu preciso alertar, gente, é pianíssimo, olha o meu gesto aqui, está pequeno, né? Então, essas coisas você precisa notar. E outra coisa que eu tenho um outro gravador gravando só o áudio. Porque aí é que a gente começa a ver se eles estão entrando corretamente no mesmo tempo. Como é que está a afinação, como é que está a articulação. Então isso ajuda você a manter o progresso da música no final. Deixa eu correr um pouquinho aqui, está quase acabando. Essa aula é bem interessante, tem muita coisa para a gente discutir aqui nessa aula, muita coisa. Então assim, vamos tratando de orquestra. Então o naipe de cordas é um naipe que geralmente está tocando mais do que os outros. Então os outros músicos, como eu já falei, são considerados solistas, muitas vezes vão fazer a parte de acompanhamento, mas os músicos de sopro eles são mais assim,
como é que eu vou dizer? Não vou dizer mais safo, mas eles sabem fazer a coisa direitinho. Você não precisa trabalhar com eles tanto ali de detalhes, que é só mais detalhes de fraseado, de dinâmica, de articulação. E eles vão anotar e vão fazer. Cordas, por ser um grupo maior, e existe a questão da arcada, então isso você precisa trabalhar antes, né? Para não chegar aqui o cara, as violas fazendo uma arcada diferente de outros instrumentos, aí fica aquele negócio estranho, né? Então, as conferências, primeiro, você, depois que tem tudo isso definido, tudo estudado, tudo marcado, você de repente marcou umas arcadas que você gostaria que fossem feitas na música, você senta com o Spala. Senta com o Spala e aí você manda o Spala trazer o violino dele e aí a gente vai tocar a parte do primeiro violino, ele vai tocar com aquela arcada ali, o que você quer, olha, eu quero esse trechinho, o arco todo. Então ele vai anotar ali ó, o arco todo, porque aí depois ele vai passar essas informações. Então, e geralmente nas orquestras, quando tem concerto, eles têm muito ensaio de naipes. Então eles ali vão passar essas informações todas para que todo mundo toque bonitinho, né, certinho, veja detalhes de afinação, tá? Essas coisas. Então se reúna primeiro com o Spala, passe as músicas todas, aceite a sugestão dele. Se você não é um músico de cordas, deixa ele falar um pouquinho. Olha, eu acho que isso não vai funcionar você começar para cima aqui não. Acho que tem que ser para baixo, 3, 4 notas, depois para cima e volta de novo. Então ele vai sugerir coisas interessantes também, porque ele tem esse conhecimento. Depois disso, chame todas as primeiras estantes. O primeiro estante do primeiro violino, do segundo. E aí você senta com eles e vamos tocar a obra todo mundo, para que todo mundo tenha certeza de que a arcada está certa, tudo mais. Terceiro passo, depois que essa arcada foi definida, é claro que pode acontecer depois de ensaio, gente, essa arcada tem que trocar aqui, não está funcionando. Aí a gente troca por uma questão de estilo, de interpretação, a gente troca ali a arcada. Mas você tem que ter essa arcada toda anotada na sua partitura de ensaio. Porque se acontecer alguma coisa, você está tocando ali, daqui a pouco você vê ali, eu falei, peraí, essa arcada que eu tenho aqui não está funcionando. Vocês trocaram ou vocês bobearam? Né? Então, assim, você tem que ter essa arcada na sua partitura, tá? E a questão de interpretação de algumas coisas, especialmente ornamentos, trinados, onde não quer vibrato e onde quer vibrato, os marcatos, os mordentes, seja o que for, não assuma que os músicos eles sabem tudo isso, não. Eles vão executar ali e você, não é assim que a gente faz. A gente tem que... Então, ali nessa pré-conferência, nessa conferência antes do ensaio com os líderes de naipe, você faz isso tudo certinho, delineado para eles, que aí quando eles forem no ensaio de naipes, eles vão passar isso para os músicos, tá? Outras considerações para a gente terminar, a gente está quase terminando aí, então eu tenho alguns minutinhos aqui, legal chegando nessa discussão, algumas coisas interessantes da preparação de ensaio. É só para lembrar que eu estou falando de orquestra, mas isso funciona também para o coro, né? Eu acho que a gente, como ministro de música, a gente é tão ocupado na nossa vida, tão cheio de coisa, e aí a gente esquece de se preparar. E aí, um ensaio mal preparado, ele não é atrativo. E o que mais a gente quer é que as pessoas, como a gente tem conversado a questão de coro ou orquestra, que seja um momento também de refrigério para as pessoas, né? Um momento ali de as pessoas estarem em comunhão, estarem compartilhando. Então o ensaio, ele tem tantos outros fatores que são importantes e você tem que fazer o ensaio ter uma excelência. Então, partituras têm que estar bem arrumadas, tudo tem que estar bem organizado. As suas ideias de o que você vai fazer com a música, como você vai fazer o ensaio. Então essas coisas são muito interessantes. Então algumas dicas quando a gente vai para a orquestra ensaiar. Vamos pensar que você vai fazer o Messias. Você contratou uma orquestra e essa orquestra ela vai vir 4 vezes, contando com ensaio geral e concerto, né? Então geralmente quando a gente faz uma coisa com orquestra,
o nosso ensaio geral é antes do concerto, né? Você não quer trazer a orquestra aqui num sábado, se o concerto for sábado à noite, você não quer trazer a orquestra aqui sábado de manhã. Aí você ensaia e aí depois você volta com ela à noite ali. Então é mais uma hora que você vai ali gastar. Então você faz, geralmente, é praxe a gente ter esse ensaio geral antes. Mas vamos dizer que você conseguiu organizar, pagou os músicos para 4 ensaios, contando com o concerto, né? Ensaio e concerto, e aí os outros 3 ensaios. Então o primeiro ensaio, pensando no Messias, vamos pensar o Messias assim, o primeiro ensaio só chame a orquestra, para que você possa ter, eles terem conhecimento de você, de saber conhecer o seu padrão e tudo mais, acertar os detalhes, entendeu? Então assim, é só para orquestra. Um ensaio. Você pode até fazer um ensaio longo, um ensaio que a primeira parte é a orquestra e depois na segunda parte, vamos dizer assim, você traz o coro para só cantar as partes corais. De repente você vai ter mais um outro ensaio, que também pode ser um ensaio longo, que você precisa trazer a orquestra para mais um detalhe, e aí você traz os solistas, para que os músicos toquem com os solistas, né? E depois você faça aí o concerto aí. Então assim, organiza desse jeito. Mas vamos pensar que você foi convidar para reger uma orquestra, músicas de sinfonia, de concerto, com uma orquestra. Você tem que saber alguns detalhes das músicas. Então, por exemplo, a gente sempre lá na Civic, na orquestra cívica, né, de Fort Worth, a gente organizava o ensaio desse jeito. Então a gente tinha peças que, por exemplo, não tinha percussão. Então, essa peça, se ela não tinha percussão, né, eu colocava assim no meio. Pegava uma peça que todo mundo começasse a tocar, todo mundo. Tá todo mundo ali, todo mundo chegou, bum, todo mundo tocou. A segunda peça não tem tanta percussão, ou só tem o tímpano, vamos dizer assim, só tem o tímpano. Os outros. Então eu aviso, olha galera, vocês aí da bateria aí, volta daqui a 10 minutos. Eu vou trabalhar 10 minutos essa peça aqui, que é 10, 15 minutos, vocês voltam aí, a gente vai ver a peça tal. E vocês tocam a peça tal. Tem música que não tinha metais, né? Você vai fazer um concerto assim para algum instrumento, geralmente não tem muitos metais. Então você deixa essa música por último, porque aí eles vêm, tocam tudo que eles têm que tocar e depois eles vão embora. Então tem que ter essa organização. O que você não quer é que você está praticando uma música, ensaiando, e estão lá os trompetes sentados ali esperando 10, 15 minutos, né? Porque só vão tocar outra música. Então tem que ter uma organização nesse sentido também que faz eles ficarem um pouquinho mais felizes, né? Vão sair cedo, não tem problema, podem chegar mais tarde. Você pode chegar, olha gente, eu preciso trabalhar o concerto hoje, o cara que vai tocar o concerto ele só pode vir de 11 a 11h40. Então, metais, apareço aqui 11h30, seu horário de chegada, para vocês sentarem aqui e aí a gente faz o restante do ensaio. Então essas coisas precisam ser organizadas, senão você chega com todo mundo e aí fica uma casa de manjoana, tá? Então, gente, são essas considerações aí para vocês sobre a preparação de ensaio. Leva tempo para aprender tudo isso, mas quando você pega o ritmo, você faz as coisas. Não precisa de muitas horas, não precisa de muitos dias, não precisa passar 6 meses preparando, não. Mas você precisa ter uma preparação, você precisa gastar algumas horas se preparando para isso, principalmente na área de regência, para que a gente tenha a excelência e tenha um bom concerto, né? Então é isso aí, ficam as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. A gente volta semana que vem, eu vou falar um pouquinho mais sobre o ensaio, né? Como proceder no ensaio. Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente volta semana que vem. Deus te abençoe.